Graças a Deus, bom dia, bom dia. Vamos ficar em pé e agradecer ao Senhor por mais esta manhã linda que Ele nos dá, exatamente no dia em que nós nos lembramos das nossas mamães. Seja bendito o nome do Senhor, seja engrandecido aquele que era, que é e que há de vir. Pai, nós te adoramos, nós bendizemos o teu maravilhoso nome e sabemos que não fomos nós os responsáveis por acordarmos nesta manhã. É uma dádiva da tua parte, das tuas ternas misericórdias que não tem fim. Nós descansamos e nos levantamos dispostos para esse dia e queremos consagrá-lo a ti, Senhor. Não queremos passar o dia, as horas, como se fosse algo normal. Não. Queremos bendizer o teu nome, queremos consagrar, reconsagrar nossas vidas a ti, os nossos pensamentos, sentimentos, as nossas volições, tudo o que somos, pensamos, possuir, tudo colocamos diante do teu altar. E como comunidade de fé, como igreja reunida, como povo de Deus, parte, ó Deus, de uma grande multidão que em todo o mundo adora o teu nome neste dia, de modo especial, nós entramos na tua presença para agradecer, para bendizer, para elogiar, reconhecer os teus maravilhosos feitos, que são fruto da tua graça e do teu amor por nós. Consagramos-te, portanto, tudo que vamos fazer aqui nesse culto, e pedimos que a tua misericórdia continue abrindo o nosso coração, para vermos, para ouvirmos, para percebermos, para alimentarmos o nosso coração, e realinharmos a nossa vida, para fazermos a tua vontade. Que o teu reino venha sobre nós. Esta é a nossa oração nesta manhã. Oramos também, ó Deus, por esses irmãos e irmãs que nos veem numa gravação, na internet, ou os que nos veem agora em tempo real, em algum lugar, alguma parte do Brasil ou do mundo, e pedimos-te que o Senhor também os abençoe. Fazemos isso em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Estenda a sua mão aí para quem está pertinho de você, um sorriso, um aperto de mão. Se você tem liberdade, pode dar um abraço. Olha lá, aquele casal lá também, isso, que coisa boa. O nome de Jesus é o nome mais inspirador na face da terra, e eu amo demais cantar sobre o nome do Senhor Jesus, sobre a pessoa do Senhor Jesus, sobre a obra do Senhor Jesus, sobre as nossas vidas. Vamos fazer isso. Existe um nome sem igual que inspira o meu louvor. Um som mavioso divinal é o nome do Salvador. Nome que inspira o meu louvor. Nome que inspira o meu louvor. Nome que inspira o meu louvor. É o nome do Salvador. Jesus, o Salvador, me amou, sofreu cruciante dor, e minha vida libertou na força do seu amor. Nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. Jesus, por onde quer que eu vá, dirige o meu viver, conforto e forças sempre dá, com seu amor e poder. Nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. No céu um dia cantarei, dos salvos a canção.
e plenamente entenderei quão grande foi seu perdão. Nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor. É o nome do Salvador. Aleluia! Esse é o nome, é o nome. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que um dia, irmãos, nós vamos ver e entender, como disse o hino, entender completamente, plenamente, quão grande foi o seu amor. Nós vamos coroá-lo. Levante-se, portas, para que entre o Rei da Glória. Você, pela misericórdia de Deus, lá no céu, vai ter a oportunidade de render louvor, tributo e adoração àquele que deve ser coroado, Rei dos Reis, Jesus. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus com glória, 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 com glória coroai, ó escolhida geração do bom eterno Pai, do bom eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai, ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai, o Deus e paz, o Deus e luz, com glória, 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 com glória coroai, ó raças, tribos e nações, ao Rei divino honrai, ao Rei divino honrai, a quem quebrou os grilhões, com glória, 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 com glória coroai. Glória a Deus. Pode assentar-se, amado. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Começa agora o nosso informativo, por favor, fique atento. No domingo passado, nos reunimos para a sessão de fotos do nosso centenário. Foi um momento marcante na história de nossa igreja.
mais felizes na história de uma família é a chegada de um bebê. Na última terça-feira, muitos pais consagraram seus filhos ao Senhor. É muito bom ver nossas crianças crescendo no conhecimento. As novas revistas chegaram e já estamos aprendendo cada princípio maravilhoso no Mini. Estamos estudando o livro de Romanos, que fala sobre o antes e o depois da genuína conversão e da transformação realizada pelo Espírito Santo. Queremos que haja uma metamorfose em nós e na vida de cada criança. Passe hoje no balcão e adquira a revista para sua célula e para o culto no lar com sua família. Chegaram as novas mochilas do Mini com espaço para squeeze, bíblia e todas as nossas lembrancinhas e atividades. Que tal levá-la também para a escola e passeios? Adquira já a sua ali no hall por apenas R$ 35. Nossa equipe faz tudo pensando nas crianças, para que elas se sintam participantes de uma super igreja e ministério. Presenteie seus pequenos. No dia 30 deste mês, a 2 de junho, receberemos aqui em nossa igreja a Assembleia Anual da Convenção Batista Sul-Mato-Grossense por ocasião do nosso centenário. Agende essa data e não deixe de participar. Você faz parte dessa história. O matrimônio é uma consagração original que o casal faz para viver em Cristo e para Cristo. No dia 23 deste mês, às 19h30, acontece em nossa igreja o culto de consagração de casais e você é nosso convidado especial. Nesse dia não haverá os grupos dos cursos da Escola da Família. Não deixe de participar. Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias do seu boletim, acesse nosso site ou siga-nos em nossas redes sociais. Desejamos a todas as mamães um fim de semana abençoado. Parabéns pelo seu dia! Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Hoje nós estamos aqui para falar sobre o Drops, do nosso projeto Pais Discipuladores. E essa semana nós estamos fazendo uma série sobre histórias bíblicas. E a história dessa semana que nós estaremos enfocando é a história de Noé. Um homem que fez uma proposta maluca para os seus filhos. Deus tinha falado que o mundo iria ser destruído com água, numa época onde a chuva ainda nunca havia existido. Então, falar que iria cair água do céu era realmente uma loucura. E Deus falou para ele, faz um grande barco, né, fechado, como vocês já conhecem, e coloque toda a sua família lá dentro, porque eu vou destruir o mundo com água. E quem estiver aí dentro será salvo. Então, imagina o Noé
falando isso. Olha, gente, vai cair água do céu. E eu fiz um barco. Bom, o barco não está na água, vai cair água do céu, coisa que não acontecia. E ainda o mundo vai se acabar. E quem entrar nesse barco vai ser salvo. Imagina se aparecesse hoje uma pessoa assim. Imagina se seu pai começasse a fazer isso. Você ia procurar o quê? Interdição, né? Porque agora inventaram essa, né? A pessoa fica com idade, se não fala tudo certinho, já interdita a pessoa. Ele seria um interditado. No entanto, seus filhos entraram lá. Que coisa linda. Ele era um homem que, apesar de falar uma coisa totalmente louca, ele passava credibilidade aos seus filhos. Seus filhos acreditaram e, por isso, eles foram salvos. Esse é o desafio dessa semana no Drops Pais Discipuladores. Você fazer uma história bem maluca para o seu filho e depois falar para ele, você faria isso comigo? Se eu chegasse e falasse para você, vamos fazer isso, que Deus vai nos salvar, você faria? E veja, você vai medir aí como é que está a sua credibilidade. E essa semana você pode então ter esse Drops, nós vamos colocar nas nossas redes sociais, nas redes sociais da igreja, no Facebook do Ministério Infantil, no site. Oi? Já está esse já está, tá bom? E aí vocês podem ter acesso, tá certo? Antes da gente levantar e orar, nós vamos passar um vídeo para vocês que não é exagero. Ok, pessoal? Aquele vídeo que eu te mandei, você passou para eles? Vamos fazer o seguinte, nós vamos orar, para a gente não ficar esperando, vamos ficar em pé, nós vamos orar enquanto eles ajeitam lá. E aí depois a gente vê se já está tudo ok. Pai querido, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Deus. E eu fiquei pensando, agora há pouco, enquanto estávamos cantando, que a gente esquece que enquanto estamos aqui adorando o Rei da Glória, simultaneamente no céu existem corais cantando ininterruptamente em adoração ao Senhor. E cada vez que nós abrimos a nossa boca em louvor ao Senhor, nós nos juntamos a esses corais, ó Deus, que estão em outra dimensão, mas adoram o mesmo Deus. E um dia nós nos juntaremos a eles e viveremos para sempre em adoração. Todas as nossas atividades serão cessadas, mas a adoração é uma coisa que a gente faz aqui e vai continuar por toda a eternidade. E nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é digno. Hoje é dia das mães, nós te agradecemos, Senhor, pelas mães, pelo que o Senhor tem feito, ó Deus, através delas, ó Deus, educando as gerações. A humanidade tem chegado aqui, ó Deus, por causa da participação forte das suas mães. Muitas delas também têm errado, muitas têm acertado, mas a maternidade é uma coisa maravilhosa. E nós te adoramos, te agradecemos por essa feliz ideia, essa ideia interessante, ó Deus, de colocar dentro do ventre das mulheres um ser que vai ficar. Te agradecemos porque isso começou lá no Éden, ó Deus, e enquanto houver humanidade, ela será reproduzida dessa forma, ó Deus, e foi uma maneira que o Senhor encontrou de elevar a mulher por causa do pecado dela. Te agradecemos, Senhor, o teu cuidado conosco. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor olhou para tantas mulheres. Te agradecemos pelas mulheres que não puderam ter, mas tiveram filhos de outras mulheres, ó Pai, e cuidam com tanto amor. Te agradecemos, pedimos as tuas bênçãos sobre cada uma delas, em nome de Jesus. Amém! Vamos pedir para as pessoas ficarem sentadas, só mamães em pé, só mamães em pé. Uma salva de palmas para as mamães. E as garotas que não são mamães serão um dia, vão ficar em pé? Ah, nós temos jovens, meninas aí que serão mamães também, tô vendo. Pode ficar em pé, tô vendo. Aí serão mamães. Agora elas não querem, mas com certeza vão querer. Tudo ok aí em cima ou não? Ok, então nós vamos assistir.
Isso aí é como uma criança vê a sua mãe. Como a de uma mãe. Gracinha, né? Vocês acham que isso é exagero? Pergunte para qualquer mãe se ela não faz um negócio desse. Nós vamos agora pedir para os nossos facilitadores virem aqui e vamos receber as nossas crianças. Outros facilitadores estão lá em cima já, viu? É desse jeito mesmo. Uma salva de palmas para os nossos guris e gurias. Lindos, lindos, lindos. Gente que fará muita diferença daqui para frente. Você viu que na última semana desse mês de maio, dia 30, quarta-feira, 30, quarta-feira, 31, quinta-feira, 1 e 2, sexta e sábado até meio-dia, nós estaremos recebendo a Convenção Batista do nosso estado. E então, os irmãos batistas de todo o estado do Mato Grosso do Sul estarão conosco aqui para juntos celebrarmos o nosso centenário. A nossa igreja, pelas misericórdias de Deus, sempre teve uma atuação bem forte na nossa convenção, porque nós entendemos que nós não somos uma igreja isolada, somos solidários às outras igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira e Convenção Batista do nosso estado, assim como as associações, não é, que reúnem as igrejas em cada região. Então nossos irmãos estarão aqui, eles vêm para ouvir um pouquinho do nosso centenário e você que é de casa não vai faltar. Então marque desde já, dia 30, quarta-feira, começa à noite, 19 horas. E aí, na quinta-feira, tem programação o dia todo, sexta-feira o dia todo, e sábado termina ao meio-dia. Certamente os cultos da noite serão bem concorridos, e haverá uma inscrição, porque a convenção sempre trabalha dessa maneira. Nós estaremos recebendo a nossa convenção, e vamos avisar vocês no domingo que vem, como é que nós vamos processar as nossas inscrições. A inscrição para a Assembleia é de R$15, mas eu creio que você não vai, de modo algum, se incomodar com isso, porque estaremos assim recebendo os nossos irmãos. Por falar em receber, nós queremos conhecer agora os nossos queridos convidados, os nossos visitantes que porventura estejam conosco nessa manhã. Se você é um convidado, uma convidada, um visitante, uma visitante, vou pedir a você que fique em pé só um pouquinho, para a gente ver você e cumprimentar você. Olha lá, uma salva de palmas, temos aqui, temos lá atrás. Irmãos queridos, vamos nos aproximar, vamos dar toda a atenção. Temos ali também, meus irmãos, olha aqui, ó. Isso, vai lá Viviane, corre lá, você é a igreja. Isso, amém. Lá atrás também temos pessoas, sejam muito bem-vindos, é uma alegria para nós receber você, com toda certeza. Receber o povo de Deus, receber as pessoas, para nós nos traz muita alegria. É uma grande honra receber você, pode ter certeza disso. Nós nos sentimos muito privilegiados. Você podia estar em tantos outros lugares, mas escolheu estar aqui conosco, e nós agradecemos. Nossa irmã Maria Marques, por ocasião do Dia das Mães, então vai recitar um poema. Vem chegando, irmã Maria Marques. Isto. Vamos aplaudir a nossa irmã? Vamos recebê-la com carinho? Ok. Aqui. Senhor. Graça e paz, irmãos, irmãs.
pastores, pastoras da nossa querida igreja, Primeira Igreja Batista de Campo Grande. Eu tenho muita alegria, irmãos e irmãs, de vir falar do amor de Deus através da poesia. Uma vez falaram, sabe, pastor Gilson, para que eu parasse e fosse fazer crochê. Mas eu faço bordado, muito bordado. Você já viu, né, pastor? Nas convenções eu levo bordado. E já tive uma brincadeira uma vez lá em Corumbá, que o pastor Gilson falou que eu podia escrever uma poesia sobre o centenário, né? Aí um irmão, eu falei, olha, quando eu era pequena, que eu morava com a tia Horacina Rossi, eu vi no cinquentenário. Agora eu vi no centenário. Aí o pastor falou, e depois? Falei, depois só na glória. E aqui também, né? Eu me batizei aos 10 anos, aqui na Primeira Igreja Batista de Campo Grande, pastor Altino Vasconcelos, faz tempo. E eu tenho muita alegria. E eu morei 26 anos em Minas, em Uberlândia, e tornei a voltar para a minha igreja. Eu vou falar um assunto, irmãos, que muita gente fala que nós, os crentes, não gostamos da mãe de Jesus. E nós sabemos que ela foi agraciada, não é? Uma vez eu fui pregar numa igreja da Assembleia de Deus, em Natal. O pastor falou assim, a irmã está com a parte, como que eles dizem? Formal, não. Tem um nome. Qual é o tema? Eu falei, o Deus da Virgem Maria. O quê? Falei, não, o Deus da Virgem Maria é o cântico da Virgem Maria, quando o anjo Gabriel veio à Virgem Maria, não é? E esse poema que eu trouxe fala sobre o amor de Jesus pela sua mãe. E nós sabemos que ela teve outros filhos, a Bíblia fala, então não somos nós que estamos inventando, não é, pastor Gilson? Nós não estamos inventando. E eu quero agraciar as irmãs e os irmãos. A mãe de Jesus, junto à cruz do Salvador, entre a ignara multidão, fiéis mulheres, sua mãe e seu discípulo João. Compadecido da mãe, sabendo o que esperava, Jesus se dirige a ela e ao discípulo que amava. Mulher, eis aí teu filho. Filho, outra mãe tens aí. Estas são as palavras da cruz que lembraremos aqui. Cumpria-se o golpe da espada de Simeão, a profecia. Eis ali o filho amado que dela se despedia. Pois deixaria de existir o bom filho de Maria, que retornando ao céu, só filho de Deus seria. Mistério era adormecer o filho no coração e na alma então receber o Cristo e sua salvação. Por isso Maria não poderia regressar ao próprio lar e entre os filhos incréus de saudades definhar. Oh não, jamais deveria, fechando os olhos da fé, permanecer no passado, em Belém, em Nazaré. Ela precisava de um outro filho que ajudasse a compreender que espírito teria para sempre em seu viver. Que se foi grande aventura, em seu ventre o conceber, mistério seria e eterno em sua alma o receber. E o discípulo amado seria o mais indicado para ajudar Maria a adormecer o passado, pois ele melhor compreendera os ensinos de Jesus e a sua dolorosa missão que o levou até a cruz. E tomando Maria sobre os seus cuidados e aos cuidados de sua mãe Salomé, que era irmã de Maria, ela teria conforto e fé. Então parece-me ouvi-lo carinhoso a doutrinar as verdades eternas e Maria a escutar. No princípio era o verbo, tia Maria, eis a verdade, e o verbo era Deus desde toda eternidade. Quem sabe que foi assim que nasceu o Evangelho de São João, e por isso é tão profundo
que nos comove o coração. E os filhos de Maria, buscando-a entre os fiéis do cenáculo, deixaram a sua incredulidade, o seu tão grande obstáculo. Irmãos, eis como eu interpreto estas palavras da cruz, que mais uma vez nos demonstram o sábio amor de Jesus. Amém, irmãos? Se você quiser abençoar a vida da irmã Maria Marques e o seu ministério, ela tem aí na recepção CDs com os quais você pode presentear alguém. Na frente do seu boletim, hoje nós temos aí no centenário também a poesia sobre o Dia das Mães, por um dos filhos da igreja, Gioia Júnior, famoso, né, autor, escritor, poeta Gioia Júnior, falando aí, as mães são flores. São como as flores na suavidade do aroma, da cor. E aí você leia, leve para casa. O Gioia Júnior cresceu aqui na igreja, seu papai era pastor da nossa igreja, entre os anos 1943 até 1947. Nós vamos cultuar a Deus agora, trazendo dízimos e ofertas. Eu disse para você há 2 semanas, que nós tínhamos tido aí uma chuva bem poderosa, daquelas imprevisíveis, que quebrou o nosso toldo, por isso nós tivemos que trocar o nosso toldo. Irmãos, as coisas são caras, não é? Ainda mais lindas assim. A frente do nosso templo é como a frente da nossa casa, então nós trocamos 20 mil reais. E eu queria que você abençoasse a igreja, assim como eu fiz, dando uma oferta especial para o toldo, para a gente cobrir essa despesa extraordinária, 20 mil reais. Então coloque no envelope, né, a sua contribuição para o toldo. Pode escrever centenário, que a tesouraria também vai entender. Nós vamos cantar o hino de número 546, que fala de uma visão. A nossa visão, irmãos, não é aqui para dentro. Nós nos reunimos aqui, cuidamos do nosso espaço, mas os nossos olhos sempre estão para fora, para os campos missionários. E a nossa igreja tem sido uma igreja missionária ao longo das décadas, dos anos, e vale a pena servir a Jesus. Se você acompanhou os noticiários da nossa cidade nessa semana, você viu o trabalho da Viviane e do Evandro, pode ficar em pé aí, o projeto Nova. Quem viu essa moça na televisão? Levante a mão. Isso, uma salva de palmas para esse casal que leva esse ministério tão importante. E o Maio Laranja é uma oportunidade, obrigado, pode sentar-se, de conscientização. Denuncie, não é? Você viu o nosso vídeo logo no início aí do culto, e então a denúncia sobre o abuso sexual, a exploração de crianças e de adolescentes, cujo recorde, infelizmente, em primeiro lugar no ranking do Brasil, é Campo Grande. Nós não podemos nos conformar, diz que 100. E assim nós vamos pensando, quando você investe em missões, você está investindo em programas como esse, em ações transformadoras para a nossa cidade. E na televisão você viu, o Maio Laranja virou lei estadual, e muitos outros estados vão copiar isso aí, e isso vai se estendendo, vai abençoar a nossa nação brasileira. O seu dízimo, sua oferta fazem parte disso. Vamos cantar e vamos ofertar ao Senhor.
Almas perdidas sem teu amor, sem fé, sem graça e poder. Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar teu maravilhoso amor. Quantos vivem sem conhecer a tua compaixão, que eu mostre pelo meu proceder o teu amor e perdão. Abre teus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar teu maravilhoso amor. Minha vida consagro aqui perante a tua cruz. Tudo que sou pertence a ti, ó, vive em mim, meu Jesus. Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar teu maravilhoso amor. Glórias a Deus. Pode assentar-se nesta manhã. Você viu aqui a nossa mesa lindíssima, preparada, né, por irmãs queridas, membros aqui da nossa igreja, que carinhosamente, todos os meses, preparam essa linda mesa para nós, para nos lembrar, para trazer à nossa memória quem é Jesus, o que fez Jesus e as promessas que nós temos em Jesus. Nós vamos proceder da seguinte maneira: nós iremos cantar e os nossos irmãos lá de trás, vindo para a frente, vão trazer os elementos da ceia. Todos nós vamos ficar em pé. E quando você tomar o seu cálice e o seu pão, então você se assenta. Isso vai ajudar os nossos irmãos a verem quem ainda precisa receber. Participam da ceia do Senhor os que são do Senhor e se comprometeram com o Senhor. Não faz sentido alguém querer participar da ceia do Senhor se não participar do compromisso com Ele, de morte e ressurreição, que são demonstrados no batismo. Romanos capítulo 6 é muito claro em dizer que nós nos batizamos à semelhança de Cristo, somos sepultados. O velho homem, com seus velhos hábitos, são sepultados, e quando saímos da água, assim como Cristo saiu da sepultura, nós saímos para um novo modo de viver. Óbvio que nesse novo modo de viver, você vai dizer: eu pertenço totalmente a Cristo. Quem não se batiza e o faz assim deliberadamente, dizendo: olha, Cristo sim, igreja não, Cristo sim, batismo não, não sabe o malefício que está fazendo a si mesmo. Por quê? Está negociando as próprias palavras e a ação do Senhor Jesus, que não precisando ser batizado por arrependimento, batizou-se para cumprir-se nele toda a justiça, para ele ser modelo absoluto. Se eu namorasse a Vasti e dissesse: eu te amo, mas nunca vou casar, ela devia ter separado o nosso namoro, o nosso noivado, dizendo: esse amor não existe. O amor por Cristo é um amor de comprometimento. Por isso, na ceia do Senhor, participam os comprometidos com o Senhor. Se você é membro da igreja, passou pelas águas do batismo, se você é membro de uma outra igreja evangélica, que já deu a sua pública profissão de fé, e é tido na sua igreja como membro da sua igreja, está em plena comunhão com o Senhor e com a sua igreja, por favor, fique à vontade e participe conosco. Vamos ficar em pé e cantar. Você recebendo os seus elementos, então pode se assentar, por favor. Hey
por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, depois uma coroa trocar. Lá da glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário brilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque dela ele me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, depois uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero ser. Depois uma coroa trocar. Glórias a Deus. Fique em pé, por favor. Nas suas mãos o pão e o cálice. O pão representa, ele não é o corpo do Senhor. Ele representa o corpo do Senhor que foi ferido, maltratado, traspassado por minha culpa, por sua culpa, por nossos pecados. Quando comemos esse pão, nós estamos reafirmando a honra, o respeito e a devoção que nós temos pela pessoa do Senhor e pelo seu sacrifício na cruz. Em memória de Jesus, participe do pão. Este cálice representa o sangue do Senhor Jesus derramado lá na cruz, em nosso lugar. E à medida que nós nos lembramos da profecia do apóstolo João, ao ver Jesus, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pequeno cordeiro era imolado, sacrificado. Diz a Escritura: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. É por isso que Jesus, ao derramar o seu sangue lá na cruz, ele cumpriu a promessa. O Cordeiro de Deus foi sacrificado para que, através da morte dele, todos recebam vida, vida eterna, vida abundante, vida com propósito. E então, quando você tem o cálice nas suas mãos, você está olhando para o passado, para as promessas e para o cumprimento da promessa em Cristo. Você está olhando também para o presente, porque você está aqui por causa
desse sacrifício. Cristo morreu no passado, mas os efeitos da sua salvação, do seu ato expiatório, produz resultado em você aqui e agora. E você está olhando para o futuro, porque você foi convidado por Cristo para estar à mesa de Deus, nas bodas do Cordeiro na eternidade. Que Deus seja louvado. Assim então, participe do cálice em memória do Senhor Jesus. Senhor Jesus, que palavras podemos usar para agradecer por tão grande amor. Te agradecemos pelo teu Espírito que habita em nós e que testifica do amor do Pai nos nossos corações, nos leva a reconhecer Jesus, o Cordeiro de Deus, que morreu em nosso lugar e disse: está consumado, tetelestai, está quitado. A nossa dívida, o nosso pecado ali foram pagos. E muito obrigado porque o Senhor ascendeu aos céus e disse: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e serieis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Assim somos, por tua generosidade, partícipes também desta obra da evangelização, do ministério da reconciliação. É muita nobreza, Senhor, é muita distinção com que fomos presenteados por Ti. Recebe a glória, o louvor, a honra, o nosso pedido de perdão, de clemência, de ajuda e socorro, para que sejamos homens e mulheres fiéis, tementes ao Senhor, e que façamos até o dia de Cristo a nossa parte, pois o Senhor disse que aquele que começou a boa obra em nós há de cumpri-la até aquele dia, o dia de Cristo. Concede, Senhor, que nesse mês da família, quando pensamos nos valores da família e os valores do Teu reino para a família, quando nós pensamos, Senhor, que infelizmente somos campeões em violação dos direitos da criança, no abuso, no estupro, nós clamamos: tem misericórdia de nós. Que encarnemos a nossa parte, Senhor, ao tomarmos a ceia do Senhor, que encarnemos a nossa parte no cumprimento dessa missão, apoiando, encorajando, ajudando, estendendo a mão, transformando o cenário daquelas pessoas que foram vitimadas pelo abuso, pela exploração. Oh Deus, tem misericórdia de nós, traz-nos pelo poder do Teu Espírito consciência, traz-nos, Senhor, as plenas condições de não estarmos ouvindo apenas as denúncias, mas que por fé, por obediência, por ação, sejamos também aqueles que anunciam, denúncia e anúncio da Tua graça, a graça salvadora e resgatadora. Que ali no Veredas Antigas, muitas dessas meninas, muitas dessas mulheres sejam restauradas ao seu estágio original de princesas, de filhas de Deus. Tem misericórdia de nós, ajuda-nos a encarnar a missão. Oramos em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Passe o cálice para a direita, para quem está na extremidade aí das fileiras, e nós vamos cantar mais este hino que fala da ressurreição, do poder do Senhor. Obrigado, querido. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo bom.
Glórias a Deus. Pode assentar-se. Nesse momento da ceia, que eu chamei um momento de encarnação da missão, Evandro e Viviane vêm aqui para representar uma ação do projeto Nova, que é um projeto da nossa igreja, um projeto que nasceu no coração da Viviane, no coração do Evandro, já há muitos anos. A história é longa, não dá para contar aqui, mas desde quando eles foram movidos pelo Espírito para se entregarem a pessoas underground, pessoas que estavam abaixo do solo, pessoas sofredoras. E assim, a Missão Nova tem feito um trabalho extraordinário para a glória de Deus. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém? Amém. Louvo a Deus pelo privilégio, de servirmos aqui na nossa igreja. E quero falar rapidamente para vocês, mães, principalmente, tá? Mães e pais. A gente faz atendimento a vítimas há 7 anos, Vítimas de abuso e exploração sexual. E eu posso dizer para vocês, com toda certeza, de que dói mais a falta de cuidado da mãe do que o próprio abusador. É mais difícil tratar o coração de uma vítima cuja mãe não percebeu os sinais do que a dor do próprio abusador. Então, o meu apelo aqui para as mães, da gente estar falando aqui num Dia das Mães, é que a gente fique atento aos sinais da criança. A criança, ela não fala de maneira clara. Ela não vai chegar, estou sofrendo isso por causa do outro. Não, ela acha que a culpa é dela e ela não sabe o que está acontecendo com ela. Mas a criança demonstra através dos comportamentos, mudanças emocionais, ideação suicida, autoestima muito baixa, sentimento de tristeza, enfim, são vários sintomas. A gente tem um panfletinho lá, automutilação, tem sido muito comum, porque sente raiva do próprio corpo. Como se o corpo tivesse causado aquele mal, e não a culpa seja do abusador. Essa é a característica principal do abuso. O abusador sai ileso e a pessoa, a criança e o adolescente como culpados, porque o corpo provocou aquilo ali. E às vezes a criança tenta demonstrar, às vezes se cortando, às vezes falando com comportamento agressivo, triste, fechado, se isolando, e a mãe não percebe, ou a mãe foi conivente com uma pessoa dentro da própria casa. Então, meu apelo para as mães, para as avós, é que a gente possa se posicionar como proteção, aquele vídeo que a Vaxi passou no começo, eu tenho me tornado uma leoa, uma leoa mesmo no combate ao abuso, porque tem sido muito difícil. Quando a gente vai nas escolas, nós estamos indo todo esse mês nas escolas, levar material, levar palestra para crianças, para adolescentes e para mães. E a gente percebe que quando a gente está falando, muitos casos ali. Crianças que fecham o olho, crianças que... Claro que eu não mostro nada forte, tá, gente? Tudo tem uma linguagem bem legal, bem tranquila, mas que fala para a criança sobre toques bons e toques ruins. E a gente percebe quando a criança está sofrendo com esse mal e quando o pai e a mãe não estão protegendo. Então, meu apelo é para as mães nesse sentido, para que a gente possa se posicionar. Lá no final, a gente vai ter material, a hora que vocês saírem do culto, passa lá no balcão, tem material, tem panfleto, se quiser levar para a empresa, se quiser usar essa fitinha, a irmã Otília, nossa igreja aqui, artesã, fez um monte de fitinha, para nós usarmos, essa campanha é nossa também, A gente teve o apoio do deputado Herculano, que tornou isso lei no nosso estado, isso é um privilégio muito grande, porque hoje a gente faz isso com o amparo da lei, porque, ao contrário do que parece, muitas pessoas não queriam que a gente fizesse essa campanha por sermos cristãos, não tem perseguição lá, só lá no Oriente Médio, tem aqui também, porque existe toda uma militância que não quer que a gente fale de princípios cristãos. Não estou lá para falar de princípios cristãos, mas para falar de proteção e de amor. Deus é amor, Então, está lá. Então, assim, é um privilégio a gente ter tido esse amparo da lei para que pudéssemos fazer esse trabalho em todo o estado. Continue orando, para que a gente consiga mesmo, de fato, que essas cartilhas que nós desenvolvemos cheguem a todas as crianças do nosso estado.
É isso, obrigada. Amém. Isso. Evandro, como é que você sente que você, como líder na sua casa, milita, ajuda, e que conselho você daria aos homens? Irmão Adilson Puertes, né, que é um dos nossos mentores, junto com o senhor, né, nessa iniciativa que a gente começou ano passado, ele fala que a violência, o abuso sexual contra crianças e adolescentes pode estar no quarto ao lado. E como pai, como marido, como filho, eu conclamo você, que também é pai, que também é filho, que é marido, que seja vigilante. Né? Se a mulher é a leoa, que você seja o leão, o protetor mesmo, o valente dentro da sua casa. Nós temos estatísticas que comprovam, através de relatos do Disque 100, que quando a gente fala de abuso e violência sexual, nós estamos falando de violência intrafamiliar. Então, os relatos do Disque 100, eles vão dizer que os principais abusadores são os pais. Em segundo lugar, os padrastos. Em terceiro lugar, tios, primos. E aí, nos últimos lugares, pessoas de fora. Então, esse é o meu apelo, como pai, principalmente, né? E como marido também, que você seja o sacerdote que governa com mão forte, mas também com mão carinhosa e com olhos atentos dentro da sua casa. Isso vai fazer muita diferença. Amém. Então, o número 100 é o Disque 100. Você não precisa se identificar, tomando consciência de que em algum lugar está acontecendo a violência contra uma criança, um adolescente. Então, Disque 100. Você pode ajudar a campanha também. O Maio é Laranja, ele acontece em maio. Passando maio, as ações continuam, mas há uma ênfase, não é, na publicação dessa ideia e dessa consciência. Ali no balcão, então, você pode comprar o brochezinho, você pode comprar a camiseta, você pode levar o laço, e você pode também ofertar, já dissemos isso aí, no envelope de contribuição, oferta para Maio Laranja. Deus abençoe vocês, viu? Amém. Uma honra ter vocês como missionários, tá bom? Deus abençoe. Amém. Quantas mamães, a Vassi já perguntou, mas eu sei que algumas mamães chegaram depois. Vamos ver de novo quantas mamães e projetos de mamães nós temos aqui. Fiquem em pé, as mulheres, por favor, de todas as idades, mamães, vovós, tias, uma salva de palmas. Coisa linda, não é? Olha que beleza, eu só vejo flores aqui, né? Você viu no boletim, não é? As mães são flores. Deus abençoe vocês. Vamos orar em favor da mamãe agora. Fiquem todos em pé, vamos orar. Em seguida vamos pensar em mães benditas, abençoadas. Senhor, nós te agradecemos porque há uma ocasião especial para nós celebrarmos a bênção dada pelo Senhor mesmo, que é a nossa mamãe. Ninguém nasceu sem a mamãe. Te agradecemos porque o Senhor usou mulheres, umas do campo, outras urbanas da cidade, algumas, ó Deus, em condições bem precárias, algumas que não receberam, e por isso tiveram limitações em darem. Por isso, nós queremos consagrar esse momento como uma oportunidade de cura também. Se em algum momento, na história destas irmãs, que estão aqui em pé, e daquelas que nos veem pela internet, se houve um momento, Senhor, de violência, de desrespeito, de dor, cujas consequências ainda estão presentes na vida das irmãs, nós pedimos que nessa manhã haja cura do Espírito Santo, que haja clareza, Senhor, acerca daquilo que o Senhor pode fazer no coração de uma mulher, nas emoções de uma mulher, na vida de uma mulher. Oh Deus, apresentamos essas mamães, apresentamos seus lares. Algumas são mães e pais. Algumas são mães no ventre, outras são mães no coração. Outras são mães de multidões que têm feito discípulos, têm filhos espirituais. Em todos estes casos, sobre elas a tua bênção, a tua unção. Pai, nós cremos na tua bênção. Nós cremos no que o Senhor faz na vida das mulheres. Nós reconhecemos o benefício para a família, para a sociedade, para a igreja. Mulheres que conhecem o Senhor. Por isso,
nós agradecemos e abençoamos estas mulheres, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode assentar-se, minhas irmãs. Deus abençoe vocês. Ontem o culto da juventude foi muito lindo, e você vai ver a transparência aí das mulheres benditas, dia de honra das mães, ou as mães. É interessante você ver que essa mulher, Anne-Marie Jarvi, ela estava nos Estados Unidos, quando exatamente há 100 anos, parece que o centenário está assim, fechando várias datas, né? No ano que nós comemoramos o centenário, de efetivamente aqui no mês de maio com os batistas, há 100 anos exatamente, essa mulher, filha de um pastor metodista nos Estados Unidos, foi quem teve essa brilhante, abençoada ideia de eleger um dia para sermos gratos e honrarmos a nossa mamãe. 100 anos atrás, esta mulher, filha de pastor, então resolveu, tendo em vista o benefício, a gratidão que havia no seu coração pela vida de sua mamãe, eleger e começar então a fazer o quê? A honrar a sua mãe. Lá em Êxodo 20:12, você vê: honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. É honra pai e mãe. Você pode dizer: puxa, pastor, o senhor podia pegar um versículo e falar só da mãe, hoje é dia da mãe. Mas eu quero chamar sua atenção para o evento histórico da graça de Deus. Esse texto foi escrito há milhares de anos, quando as mulheres não tinham sequer valor. As mulheres eram objetos, as mulheres eram tidas como propriedades. Então, o amor de Deus em revelar lá no Antigo Testamento, há milhares de anos, que não só os homens, os varões, os pais, deviam ser honrados, mas fazer-lhe a inclusão das mães, é algo que você deve aplaudir. Aplauda o Senhor, porque lá no Antigo Testamento, a mulher foi colocada, incluída, inserida entre os 10 mandamentos, como alguém que deve receber honra. E há uma promessa, é um mandamento com promessa, para que você tenha uma vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Quem cuida dos seus pais, e hoje especialmente, cuida da sua mamãe, tem sobre si uma promessa de vida longa, de cuidados da parte do pai. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Aqui a relação pais e filhos, não é? E eu sempre brinco, os netos são a coroa dos avós coroas. A gente ganha idade, mas quando ganha os netinhos, ninguém se sente velho, mas se sente privilegiado. É uma experiência adicional que nos mostra a beleza do Senhor na sua bênção geracional. Mas note que os pais, e aqui a mãe, deve ser motivo de orgulho para os seus filhos. Aí há uma dupla oportunidade. Você, como filho e filha, se orgulhar da sua mamãe e prover a sua mamãe daquilo que você puder, a fim de se orgulhar dela. E você que é mamãe, fazer também a sua parte em tudo, para que você seja lembrado pelos seus filhos e filhas como alguém que é motivo de orgulho. Seja uma mulher segundo o coração de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. Coloque a palavra de Deus e os seus conselhos para você, mulher, para ser mãe segundo o coração de Deus. Os filhos são então herança do Senhor e uma recompensa que Ele dá. No mundo atual está se falando muito da economia dos filhos, porque a vida é cara e uma série de coisas, porque os filhos tiram a oportunidade da mamãe se inserir no mercado de trabalho. Claro, irmãos, que nós reconhecemos a necessidade de muitas mulheres estarem no mercado de trabalho, isso é indiscutível, mas no coração da mulher há um incentivo adicional da parte de Deus, para que ela saiba que o seu maior ministério na bênção geracional é cuidar dos seus filhos. Uma boa mãe, uma mãe que conhece a palavra de Deus, vai fazer toda a diferença na vida dos seus filhos. Conheço a história de um jovem que foi para uma grande capital e teve lá a oportunidade de fazer coisas horríveis,
fez, mas ele escrevia para sua mãe e dizia: mamãe, eu tive a oportunidade de fazer algo bem feio, e eu cheguei a até projetar aquilo, mas eu me lembrei das suas palavras e eu voltei atrás. Olha que alegria, não é? Alguém que se lembra das palavras da sua mãe e que não envergonha o seu pai, segundo as palavras de Provérbios, e assim dá bem na vida. Nós fomos criados de uma maneira maravilhosa. Na verdade, a mãe e o pai têm uma participação nisso, biológica, criacional, claro. Mas, na verdade, Deus é que nos dá essa grande bênção. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Eu digo isso com convicção. Palavras do salmista em 139:14. Os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles dos dias existirem. Que bênção, irmãos, olharmos para Deus, olharmos a figura do pai e da mãe, mas sabermos que quem nos deu a vida, a bênção ontológica, natural do ser, essencial do ser, foi Deus. Ninguém nasceu por acaso, independentemente das condições. Criança esperada ou não esperada, desejada ou não desejada, no contexto da família, na mentalidade dos pais, na verdade, ao serem fecundados, receberam a bênção divina. Isso é muito importante. É muito importante. Filhos que não tiveram a oportunidade de viverem com seus pais naturais, precisam saber, inclusive, que eles não foram filhos do descuido, mas do extremo cuidado. Quando alguém decide cuidar de uma criança, está mudando as gerações dessas crianças. Pastor Elisandro está ali na produção, ele que está projetando para nós. Ele e a Tati, sua esposa, oraram ao Senhor e aguardaram de modo natural uma criança, mas chegaram ao ponto de dizerem: olha, nós podemos abençoar uma criança. E então você vê a Tati orgulhosa carregando essa criança. Ela teria direito a muitos meses de folga aqui na igreja, não é? Por causa da maternidade, mas ela está aqui aos domingos. E a gente falou: mas você não sabe que você tem a folga? Mas o prazer da Tati e do Elisandro é estarem aqui, onde está a comunidade das pessoas que amam e buscam servir a Deus, trazendo a sua bebê para que ela não perca a oportunidade de ser abençoada. Eles, na verdade, estão mudando as gerações dessa criança. Eles são abençoados por terem filhos agora? Claro, mas a bênção deles na vida das gerações que virão é muito, muito maior. 3 motivos para você honrar, para todos nós honrarmos as mães. Primeiro, as mães são abençoadas por Deus. Segundo, as mães são fundamentadas em Deus. Terceiro, as mães são semelhantes a Deus. Não se preocupe, eu vou explicar tudo isso. As mães são abençoadas por Deus. Olha só a história dessa jovem adolescente. Ela era uma adolescente. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, que era descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, abençoada, premiada, escolhida, honrada e bendita. São sinônimos da palavra agraciada. São expressões do carinho, do amor de Deus na vida de Maria, que seria mãe. O Senhor está com você. Vamos ou não vamos? Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação, a saudação do anjo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Nos 2 versículos, saltando um, de novo o adjetivo, você foi agraciada, escolhida, premiada, abençoada, conclamada, laureada.
Tudo isso para você, Maria, porque Deus viu graça na sua vida. Note, irmãos, que naquela ocasião, por 300 anos, chamados os 300 anos interbíblicos, porque não houve voz profética, havia um pensamento recorrente no povo de Israel. Todo mundo sabia que o silêncio de Deus indicava alguma coisa, que as promessas iriam se cumprir, e todos estavam aguardando o Messias, todos esperando o Messias. Que hora virá o Messias? Orações: Senhor, manda-nos o Messias. E é nesse contexto efervescente, dessa expectativa, que uma jovenzinha, uma adolescente ouviu: Maria, você é abençoada, você é escolhida, você foi premiada por Deus para ser mãe daquele que vai salvar o seu povo dos seus pecados. Como ela não ia ficar assustada? Fala a verdade. Primeiro, existe o fator natural. Mas como? Eu sou virgem, eu não tenho intimidade com um homem. Eu sou noiva, desposada de José, é um descendente da casa de Davi, mas nós não mantivemos nenhum relacionamento. Como que eu vou ser mãe? É impossível. E ele disse então: não, este será um movimento do Espírito Santo, diferente, e você será abençoada. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Fidelidade de Deus com a família de Davi. E ele reinará para sempre sobre todo o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como isso vai acontecer? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo, que é Deus, virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Então respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Aqui está uma palavra-chave, irmãos. Sou serva do Senhor, cumpra-se, pois, em mim a vontade do Senhor. Mães abençoadas, mães que foram escolhidas por Deus para darem a vida a alguém. O homem e a mulher participam, mas a mãe carrega dentro de si, de modo muito fusionado, entranhavelmente, a vida daquele que vai nascer. É abençoada. Mas mães que conhecem a Deus e podem dizer: cumpra-se na vida da tua serva a tua vontade, estas serão mais do que abençoadas, elas serão abençoadoras. Amém, minhas irmãs? Que as irmãs sempre tenham condição de dizer, diante dos embates, das circunstâncias, das dificuldades, das lutas, dos conflitos em casa, com marido, mulher, com filhos, dizer: cumpra-se em mim a vontade do Senhor, eis aqui a tua serva. Essa é a oração que agrada o coração de Deus. Eis aqui a tua serva, estou pronta, tenho consciência de que sou tua e sou serva, cumpra-se, pois, em mim a tua vontade. Assim, irmãos, nós sabemos que as mulheres são abençoadas por Deus, mas vemos aqui exemplos na Escritura das mulheres que são fundamentadas em Deus. O que significa isso? Que o fundamento delas, que o alicerce da vida delas é o seu relacionamento com Deus. Elas não agem e reagem nas circunstâncias da vida com o seu próprio conhecimento, a sua própria experiência. Elas não dependem das revistas, da literatura e nem da ciência para darem razão às suas próprias vidas e então abençoar os seus filhos. O fundamento delas está em Deus, elas estão fundamentadas em Deus. Olha só, o anjo continuou conversando com Maria e disse: olha, e tem mais novidade aí, não é só contigo não, também Israel, tua parenta, terá um filho na velhice. Olha só, na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Por quê? Porque nada é impossível para Deus. Você quer repetir isso comigo? Porque para Deus não há impossível. Para Deus não tem impossível. Nada, nada, nada é impossível para o Senhor, o nosso Deus. Naqueles dias,
Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade na região montanhosa, ali na Judeia, onde ela encontrou-se com quem? Na casa de Zacarias, o esposo, a Isabel. Então fez uma saudação a ela. E então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Esse texto é muito conhecido. Antes de Maria dizer a minha alma engrandece ao Senhor, foi Isabel que lhe prestou homenagem, dizendo: olha quem vem aí, a mãe do meu Senhor. E digo isso pelo Espírito Santo, porque ao ouvir a sua saudação, este bebê que está no meu ventre se moveu. E o texto diz, não foi a criança que foi cheia do Espírito Santo, mas foi a mãe. Diga aleluia! Que coisa maravilhosa. A mãe estava grávida, o João Batista sentiu a presença do seu Salvador, e a mãe foi cheia do Espírito Santo. Então ela profetizou sobre a maternidade, a maternagem de Maria, aquela jovenzinha adolescente. E diante disso, de ser chamada bem-aventurada, então a Maria, em Lucas 1,46, disse: minha alma engrandece ao Senhor. Essa é a consciência da mamãe, que o bebê não é dela, mas ela engrandece ao Senhor por aquilo que está sendo gerada dentro dela. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Por quê? Pois atentou para a humildade da sua serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso, o Deus poderoso, fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, despertou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Deus derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos presunçosos. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, assim como dissera aos nossos antepassados. Lucas 1:55. Irmãos, então, além de serem abençoadas, são muito lindas aquelas mães que são fundamentadas em Deus. Você vê na declaração dessa jovem Maria, uma adolescente, que ela conhecia no seu ambiente que Deus viria para abençoar o seu povo. Ela jamais faria ideia de que seria usando-a. Pastor Ronaldo pregou várias vezes aqui, de um modo muito abençoador, dizendo que você pode ter sonhos. Todo mundo deve sonhar. E se você não alcançou o seu sonho, vá de padaria em padaria até encontrar um sonho bom. É na padaria, na doceria que a gente encontra sonhos. Não, um sonho muito melhor. Quando nós temos sonhos de ver as coisas transformadas, quando o sonho vem por uma inquietação da alma, isso é muito importante, muito importante, muito importante sonhar. Mas, melhor ainda, é agradecer pelos sonhos que Deus tem a nosso respeito. Essa jovenzinha Maria, será que ela sonhava em ser a mãe do Salvador? Nunca, nunca. Ela queria um sonho de moça, constituir uma família, ser como a oliveira na beirada da sua mesa, abençoando a sua família, mas ela ser tão usada por Deus assim. Então, isso é um motivo de reflexão para você, minha querida irmã e mãe. Você pode sonhar com coisas para a sua vida, mas sempre esteja aberta para que em você se realizem os sonhos de Deus a seu respeito. Nunca olhe para você como a pior das mulheres, como aquela que deixou de fazer, não recebeu, então não deu, não pôde ser a mãe que queria. Comece a ser hoje a mãe que Deus quer, em nome de Jesus. Amém, minhas irmãs? Mas eu queria ouvir um amém de crente mesmo, de crente batista, porque a gente é batista aqui, irmãos. Você, mãe de Deus, você, mãe, que chamada por Deus, né? Você quer abençoar a sua família e quer, a partir de hoje, ser ainda uma mãe mais abençoadora? Diga, eu quero. Agora senti firmeza nessas mães abençoadas. Por último, irmãos,
3 motivos para honrar as mães: porque elas são abençoadas, porque elas são fundamentadas em Deus e porque elas são semelhantes a Deus. Deixa eu explicar. Não creia que eu estou falando de pequenos deuses ou pequenas deusas, mas eu estou falando daquele sentimento que Deus colocou no coração, na alma das mães. É vergonhoso comparar o Dia das Mães com o Dia dos Pais nos presídios, sabia disso? É vergonhoso, porque as mães ganham de disparada. Milhares de cartas saem dos presídios para alcançarem a casa da mamãe, dos pais não. Por quê? Porque as mães foram dotadas pelo próprio Deus de alguns sentimentos, de algumas intenções da alma, de uma capacidade que o homem não tem, da sua mão acolhedora. Ontem nós estávamos lembrando aqui de algumas rebeliões. Você já viu pela televisão algumas rebeliões acontecendo em presídios? No norte, nordeste, houve recentemente, e tinha um mundo de gente do lado de fora querendo saber dos filhos. Grande maioria, absoluta maioria, quase totalidade, mulheres, mães. O meu filho, o meu filho. Você pode dizer, caramba, até bandido é muito amado por sua mãe. E é verdade. Eu já fui a vários velórios de gente que não fez diferença na sociedade. Por isso, na morte deles, a sociedade não compareceu. Mas estava lá quem? A mãe. Porque a mãe é semelhante a Deus nesse aspecto. Ela separa as atitudes da pessoa. Claro que uma mãe não aprova, não é? Uma mãe saudável não aprova a conduta de um filho delinquente, mas ela olha além da delinquência, ela olha para o filho que ela gerou, e se lembra quando ele estava no ventre, quando não havia qualquer sintoma da moralidade dele, ou da imoralidade dele, não é? Alguma coisa que fosse trazer transgressão. Ela lembra da criança. A criança cresce, se desenvolve, faz até o que não deve, mas ela é semelhante a Deus nesse aspecto. Ela ama de modo incondicional. E não raro, as mães estão dizendo, o meu filho é trabalhador. Já ouviram isso aí? Está certo que o trabalho dele é bater carteira, está certo que é puxar carro, mas ela não fala a segunda palavra. Não, o meu filho é trabalhador. Nesse aspecto, as mães foram dotadas por Deus para irem além daquilo que todos nós fazemos. Olha só, isso acontece e a gente percebe em alguns textos como Deus trabalhou a esperança daquela mãe, de como ela abençoaria, de como ela, fundamentada em Deus, passaria por momentos difíceis. Quando aconteceu ao 8º dia do Senhor Jesus ser levado ao templo para ser circuncidado, um homem chamado Simeão, a Bíblia não diz que ele era sacerdote, era um remanescente de Israel, um homem idoso, que vinha orando, e como tantos dizendo, Senhor, cadê o Messias? Senhor, manda-nos o Messias. E ele disse que ele recebeu da parte de Deus uma promessa, de que ele não fecharia os seus olhos, ele não morreria antes de ver a salvação do Senhor. E ele é movido pelo Espírito Santo. É lindo ver como o Espírito Santo leva a homem, leva a mulher, leva a mãe para o cumprimento dos seus santos propósitos. Ele foi movido pelo Espírito para ir ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem o que requeria o costume da lei, lá estava Simeão. Simeão então tomou Jesus nos braços e louvou a Deus, dizendo, ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. E a bênção dele foi maior, ele segurou a salvação nos braços. Está vendo como os sonhos de Deus sempre são maiores do que os nossos sonhos? Ele queria ver a salvação e segurou Jesus nos seus braços. Não era aqui na frente, na consagração, pois ele não era sacerdote, mas quem sabe lá no hall, naquele movimento, né, de apresentar as crianças para a circuncisão, aquela mãe tem aquele menino, e o Espírito Santo revela a Simeão, é ele, é ele. Eu não sei se foi Maria que falou, dá para o senhor segurar um pouquinho? Acho que a mãe não faria isso, como uma pessoa estranha, dá para o senhor segurar um pouquinho?
que José estava ali, não é? Mas aquele homem certamente, minha concepção, viu e falou: há uma coisa especial aqui. Será que você pode me deixar segurar essa criança? E o Espírito revelou: é ele. Agora você não só viu, mas como segurou aquele que vai trazer salvação para o seu povo. Então, irmãos, foi uma salvação dada diante de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o seu povo. O pai e a mãe do menino, então pai no sentido de que acompanhou o menino, não foi pai biológico, e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Aí começa uma situação diferente. É essa capacidade de amar como Deus ama. E Simeão os abençoou e disse então a Maria, que era a mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição. Imagine a mãe ouvindo isso. Ela precisa conhecer a mente de Deus para entender todas essas coisas, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, falou para ela, olha só: uma espada atravessará a sua alma. Você imagina aquela jovenzinha receber uma palavra dessa? Uma espada atravessará a sua alma. Estava falando da cruz. Lá em João 19:25, então perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem Jesus amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. Essa capacidade que Deus dá à mãe de sentir o que ele sente, ter o amor que ele sente. O que estaria sentindo Deus quando o Senhor Jesus estava lá na cruz? Deus tinha repulsa a Jesus? Não, mas tinha repulsa ao meu pecado. Por isso a morte de Jesus é vicária, é substitutiva. E é por isso que Jesus, quando disse está consumado, as palavras que ele disse no idioma dele foi tetelestai, está pago, está quitado. Então, como que Deus vê o seu filho Jesus? Meu pai, por que me abandonaste? Claro que ele não abandonou. Assim, Maria estava ali pagando o preço de ver o seu filho morrendo numa cruz em nosso lugar. Lá em Isaías 49:15, você vê: haverá mãe que possa esquecer o seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. O texto está dizendo que a mãe deve amar como Deus ama, mas se ela vir a falhar, Deus não falhará. Assim como uma mãe consola o seu filho, também eu os consolarei. Eu farei isso em Jerusalém e vocês serão consolados. Vamos ficar em pé, meus irmãos? Mães abençoadas, mães fundamentadas em Deus, e mães que ganharam de Deus essa capacidade do amor incondicional. O filho não precisa merecer o amor de mãe. A mãe está ali sempre disposta, porque ela ganhou de Deus esse carimbo, essa chancela, esse código DNA. Nós desejamos que você, mamãe, seja sempre abençoada e abençoadora. Que você sempre seja fundamentada fortemente na palavra, na lei, no estatuto do Senhor, nos preceitos dele. E que você ganhe do Espírito Santo sempre essa condição de se renovar em amor e perdoar sempre. Se há uma mamãe aqui que tenha tido um rompimento com seus filhos, em nome de Jesus, retoma essa vocação que Deus deu a você de gerar sem esperar reconhecimento. Não espere aquele filho ingrato vir até você. Seja como Deus. Vá até o seu filho. A mãe tem uma voz inconfundível. A palavra da mãe é inconfundível. Não é só voz, é emoção. Não é só voz e emoção, é entrega. Assim como Deus teve tanta coragem de entregar-nos
o seu filho, a mãe é dotada, capacitada por Deus, desde o momento da concepção. Sua mente, seu cérebro, a neurociência vai falando da plasticidade do cérebro e das condições que o cérebro vai ganhando. A mãe vai sendo preparada por Deus por condições que ela não tem antes de ser mamãe. E desde a gestação ela já é mamãe, ela não irá ser. Ela já é mamãe, e Deus a capacita de um modo especial, sobrenatural. Que você seja muito abençoada. Papai, no nome do Senhor Jesus, que a bênção, que a graça e a misericórdia do Senhor seja sobre todos nós aqui, sobre os teus servos, tuas servas, mas em especial nesta manhã, que a mamãe receba do Senhor um mimo adicional. E Senhor, muitos dos nossos queridos já não têm a sua mamãe. Que as memórias sejam trazidas pelo Teu Espírito para abençoá-los. Até aquela mamãe que não teve o privilégio de ser tão carinhosa, aquela mãe que não foi tão presente, mesmo assim, reverte no coração das pessoas que aqui estão o sentimento de honra para com a sua mamãe. Falhas possivelmente possam ter acontecido, traumas, fissuras na alma, colocamos diante do Senhor para que haja cura, que a memória da mamãe hoje, trabalhada pelo Teu Santo Espírito, traga cura. Nós não podemos dar o que nós não recebemos, e muitas mamães não puderam dar mais, porque também não receberam. Que o Teu Espírito supra a todos nós para a glória do Teu nome. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso e perdoador do Pai, que a consolação, o poder sobrenatural do Espírito Santo, seja de um modo especial hoje gracioso, adicionalmente, com as mamães. Assim oramos hoje e sempre. Amém e amém. Pode assentar-se, meus irmãos. Olhem para mim, por favor. Ninguém vai sair antes do término do culto. É 1 minuto enquanto ouvimos o poslúdio. Eu sempre digo o seguinte: você não gostaria de estar conversando com a pessoa e durante a conversa a pessoa vira as costas e sai? Então nós não vamos fazer isso com esses irmãos. Eles estão louvando, estão tocando de frente para nós, e nós não vamos dar-lhes as costas, nós vamos honrá-los. Quem concorda, levante a mão. Assembleia Batista. Amém. Tem alguém contrário ou não? Amém.